Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Fernando Fiuza e vamos para mais um vídeo em relação a aprovações no exame de ordem. Este vídeo eu venho com o intuito de fazer ele para divulgar o porquê que 85% das pessoas que fazem o exame de ordem não logram êxito. É uma coisa muito simples, pelo fato de que ninguém sabe para qual batalha está indo. Ninguém sabe, a maioria das pessoas tem noções, pegam excelentes resumos na internet e desses resumos acham que é só ler ele e que se ele tiver uma boa leitura, ele vai. Tem gente que consegue, não vou falar que não, tem gente que consegue sim, mas a maioria das pessoas não sabe quais são as peculiaridades do exame de ordem. As pessoas vão fazer o exame de ordem com ideias sucintas sobre ela, não sabem ainda o total, vamos falar assim, o total desafio que a FGV propõe nas suas questões, né? Então assim, eu vim fazer esse vídeo para dar um direcionamento para você que está começando a estudar agora. Não adianta você ter 1000 materiais, 1000 resumos. Tem gente que eu já vi que faz 2 cursinhos de uma vez só, chega a fazer 3 cursinhos, presencial, online, e por que não? Primeiro, cada curso tem uma metodologia. Então, se você tem dinheiro para fazer um cursinho, faça um só e faça com vontade e determinação, né? E isso eu já vi pessoalmente mesmo, nessa caminhada que eu estou para ser aprovado no exame de ordem, eu vi isso pessoalmente. Gente que chegou a fazer 2 cursinhos. Infelizmente, ou não sei se é felizmente ou infelizmente, eu não tenho condições para pagar cursinhos, né? Já paguei, eu não vou mentir que eu já paguei cursinhos, mas hoje eu não tenho mais condições, né? Só que eu já tenho um entendimento de como estudar, de como começar, sabe? E tem gente que não tem isso, acha que se pega um bom material, um bom resumo, lê ele e não. O grande segredo da OAB é fazer questões. Fazer questões. Se você não fazer questões, você não consegue ter a objetividade final necessária para ser aprovado. O que eu digo? Eu digo que o correto é você pegar provas anteriores. O primeiro passo a ser feito é responder no mínimo 3 provas anteriores para você ver quanto é o seu conhecimento, o que você sabe, né? E depois disso, de você pegar no mínimo 3 provas anteriores, você começar a estudar pegar matérias de maiores afinidades, né? Eu tenho um grupo que para mim são as principais matérias. E eu não sei você, mas eu, por exemplo, eu não sei nada de processo civil. Processo civil para mim é uma coisa complicada. E além disso, tem o direito civil que tem uma quantidade de matérias infinitas. É muito conteúdo, é muita matéria. Então, eu vou para a prova da OAB fazer direito civil, as matérias de direito e processo civil, com o conhecimento que eu adquiri na faculdade. E funciona. No mínimo 3 questões de direito, são 5, 6, se eu não me engano. Mas no mínimo 3 questões eu consigo pegar lá. E eu não estudo direito civil e eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tenho um grupo seleto, na minha opinião, para mim, de estudos, que eu vou nele e nele eu consigo me sair bem com as estratégias que eu utilizo. Quais são essas estratégias? As estratégias são focar em 7 matérias e dessas 7 matérias, depois de eu ter feito as 3 últimas provas, isso aí é o começo do meu estudo. Eu pego as 3 últimas provas, dessas 3 últimas provas eu faço a resolução delas, vejo em cima, em base das 7 matérias que eu estudo, eu vejo qual é o meu erro, aonde eu estou fraco, aonde eu não estou, e depois eu sistematizo o meu estudo
em cima das 7 matérias e entendendo quais foram os últimos temas cobrados, quais foram as últimas, os últimos assuntos que a FGV colocou na prova. O que tem que se perceber? Os temas se repetem. Os temas se repetem. Não é uma vez que cai, por exemplo, erro de tipo. Chega a cair 2, 3 provas seguidas de erro de tipo. Então, se você tem, no exemplo, né, no direito penal, se você tem uma noção, um entendimento disso, você já está além de uma pessoa que já está em um cursinho, tá? O próximo vídeo eu quero fazer exatamente falando sobre isso, sobre os temas cobrados, sobre as proporções que a FGV recobra os exames, os temas, que recai tudo isso, né? Mas esse eu quero falar que, primeiro, para você não fazer parte da estatística da FGV, pelo menos na primeira fase, você deve pegar 3 últimas questões, depois de você pegar as três últimas provas, desculpa, depois que você pegar as 3 últimas provas, resolvê-las e sistematizar o seu estudo em cima disso. Entender quais são os temas cobrados em cima das matérias que você tem afinidade de estudar. Cada um é uma pessoa, né? Tem gente que tem facilidade de, sei lá, de repente em tributário. Eu, sinceramente, eu tenho noção, sabe? Eu tenho noção. Mas eu não sou nenhum cara que, nossa, I love you, tributário, não vivo sem você, não. Eu, sinceramente, sou da galera do penal, eu gosto muito de direito penal, é uma das matérias que eu gosto de estudar muito, e ela é uma coisa que não tem limite, né? Quanto mais você estuda, mais você quer, mais você tá indo para cima disso, né? E eu acho até interessante quando a gente gosta, o quanto a gente se dedica a isso, né? O quanto a gente vai em busca de descobrir, né? Os horizontes, enfim. Só que assim, voltando lá para a objetividade, né? De logar êxito no exame. O que a gente tem que entender? A gente tem que entender que se você não conhecer o que você está indo fazer, você já está com, no mínimo, 70% de chance de ser reprovado. No mínimo. Então, por isso, eu falo, sistematiza seu estudo, cria objetividade e entenda o que você está estudando. E eu mesmo, Fernando Fiuza, eu não consigo entender só lendo. Eu não assimilo o conteúdo só lendo. Eu preciso ter ação, né? Daí volta o meu estudo reverso, né? Que é o estudo agressivo. Como eu falei nos vídeos anteriores sobre isso, que os concurseiros, eles utilizam isso para ter um impacto maior em absorção de conteúdo, você entendeu? Então, assim, também, se vocês tiverem interesse que eu fale sobre isso, a gente pode, em próximos vídeos, criar essa questão do estudo reverso. Mas, hoje, eu vim falar para você isso. Defina a sua estratégia, não fique disperso, não queira pegar tudo o que cai na FGV, na prova da OAB, no exame de ordem, que você não vai conseguir tudo. Você tem que sistematizar. Olha só, eu tenho 7 matérias que eu pego elas, eu estudo as 7 matérias, eu faço, leio resumos sucintos demais, não é nenhuma aprofundação na matéria, é para mim ter um entendimento. Eu leio bastante princípios e o que é o segredo? Resolver questões. Se você não resolver questões, você não vai conseguir ser aprovado, porque você não vai ter o entendimento do que é cobrado. E também você precisa ter o entendimento do que os temas, quais são os temas mais cobrados, porque eles se repetem, eles se cruzam. O que a FGV faz para fazer o exame de ordem, ela pega, sei lá, uma prova de 5 anos atrás e só muda o estilo da questão. Mas a história às vezes é a mesma, você entendeu? E se você aprender isso, você vai passar não é só na OAB, você vai passar em qualquer concurso. Se você entender
o que o seu inimigo, em qualquer coisa da sua vida, não é só na prova. Se você entender o que o inimigo quer de você, você vai detonar ele, entendeu? Então é isso aí, deixa um joinha, se você é novo por aqui, se inscreva no canal, assine o canal Fernando Fiuza pra gente sempre ter formatos, e se você tiver vontade de curiosidade, às vezes a gente fazer algum vídeo específico também, deixa nos comentários aí embaixo, e é isso aí, muito obrigado aí, até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.